pessoal, aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula, a aula 12, que o tema é Industrialização Mundial, a Primeira Revolução Industrial. Bom, e antes da gente começar a nossa aula, né, eu queria saber como vocês estão, né, eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Queria deixar também um recado, né, que vocês ainda continuem se cuidando, né? Cuidando dos seus familiares, cuidando dos seus amigos, cuidando de vocês, se protegendo. É necessário que a gente continue se protegendo, estando em isolamento, porque ainda tem muitos casos no nosso país, muitos casos na nossa cidade, então é importante, né, a gente ter essa consciência. E também é importante que vocês cuidem também do psicológico de vocês, porque não é uma fase boa que a gente está vivendo, né? Não é normal que a gente está vivendo. Então é importante também que vocês se cuidem, sabe? Cuidem da saúde mental, né? Estudem, mas também se distraiam, né? Não fiquem vendo só o jornal, só notícia ruim, porque é complicado também a gente conseguir, né, se manter com ânimo de viver vendo tanta notícia ruim ao mesmo tempo, né? Então é importante que vocês se cuidem nesse aspecto também. Então, esse é o meu recado que eu queria deixar para vocês. E dando início à nossa aula, né, a gente vai estar dando início aos estudos relacionados à geografia da indústria. Né? A gente acabou a temática relacionada à geopolítica, né, com a última aula do Natan, e hoje a gente vai falar justamente dessa nova temática, que é a geografia da indústria, que, para quem não sabe, é um ramo da ciência geográfica que estuda as relações de produção com o desenvolvimento da indústria e suas repercussões espaciais. Né? É muito importante a gente estudar a indústria, porque, para quem não lembra, né, a gente retomando lá aquela aula de capitalismo, né, a gente pensar o quê? Que justamente o processo de industrialização favoreceu a consolidação do capitalismo, por conta, né, dos bens industriais que favoreceram um grande acúmulo de lucros na mão da burguesia. Então, para quem não está lembrado, é importante, né, voltar, procurar lá a aula de capitalismo, que já tem um tempinho, mas é importante, né, pensar justamente nesse aspecto, né, o quanto que o processo de industrialização foi super importante para o capitalismo ter se consolidado como ele ainda é hoje, né? Apesar de ter tido outras fases posteriores, né, a gente pode pensar o quanto que ainda é importante nesse processo de industrialização. E por isso mesmo que é importante que vocês entendam como que ocorreu esse processo, né? E a gente pode pensar nesse processo de industrialização mundial, que vocês não vão ver só hoje, mas nas próximas 2 aulas, né, que esse processo manifestou em diferentes estágios ao longo do tempo. Então, a gente pode até pensar mais ou menos nessa divisão de primeira, segunda e terceira revoluções industriais, que é um termo polêmico, por conta, né, de muitos estudiosos acreditarem, né, que o processo de industrialização ele nunca teve rupturas, né, ele é contínuo, né? Então é complicado você falar em fases, porque dá uma ideia de como se houvesse, né, alguma fase tivesse acabado para outra entrar, e não é mais ou menos assim, né? A gente pode pensar que sempre só foi tendo inovações, né? Foram tendo mudanças ao longo desse tempo. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente, às vezes, ainda estudar dessa forma, como a educação básica e os concursos, né? Os vestibulares ainda usam muito esse conceito, para a gente poder entender mais ou menos como ocorreu as inovações e as grandes mudanças ao longo desse processo de industrialização. E justamente o foco da nossa aula é vocês entenderem como que foi o início desse processo de industrialização no mundo, né, através da primeira revolução industrial. E, basicamente, a gente também pode pensar, nesse primeiro momento, que a industrialização mundial ela não ocorreu de forma igual no mundo. Ou seja, cada país experimentou seu processo de industrialização em diferentes momentos. E a gente pode dividir esses países, né, em 2, que seriam os países da industrialização clássica, como os Estados Unidos, Japão e os países da Europa Ocidental, que se industrializaram, né, a partir do século XVIII e XIX,
e os países de industrialização tardia, como o Brasil, que só foi se industrializar no século passado, né? Ou seja, século XX. E basicamente hoje a gente vai estar focando, né, quando a gente fala de industrialização mundial, a gente acaba focando mais nesses países de industrialização clássica, né, porque afinal de contas essas revoluções industriais foram experimentadas primeiramente nesses países. Então a gente acaba falando mais deles nessas primeiras aulas e depois a gente vai falar sobre industrialização brasileira num segundo momento. Bom, mas afinal de contas, o que é indústria? É uma das principais atividades econômicas a nível mundial e ela transforma a matéria-prima em produtos, né? Ou seja, bens a serem utilizados tanto em outras indústrias e principalmente a serem comercializados. Mas se a gente for pensar bem, tanto o artesanato como a manufatura já faziam isso, né? Já transformavam matéria-prima em um produto a ser comercializado. Porém, o grande diferencial da indústria é a sua alta capacidade de produção, né? Ou seja, se antes um artesão, né, mesmo com o uso de pequenas máquinas, ele produzia, sei lá, um produto, basicamente, demorava 2 dias para conseguir terminar um terno. Numa indústria, né, consegue produzir centenas, né, centenas de um mesmo produto, né, num dia. Então, quer dizer, é uma alta escala de produção justamente por conta, né, desse desenvolvimento de grandes máquinas. E a gente pode pensar também que a indústria faz parte do setor secundário da economia, né? Ou seja, quando vocês verem isso, né, em questões, é só vocês se ligarem que é o setor secundário, porque ela pega a matéria-prima, né, que no caso é proveniente do setor primário, né, que justamente extrai através da agricultura, do extrativismo, e ela pega essa matéria-prima e transforma num produto, né? Por isso que ela é do setor secundário. E a indústria precisa, de uma forma geral, de uma infraestrutura, né? Que justamente, né, trouxe alguns itens, como exemplo dos principais, que é fonte de energia, né, que justamente para movimentar a máquina, a matéria-prima, que seria, né, o material a ser utilizado, mão de obra, né, que justamente são os trabalhadores que vão estar ali auxiliando naquele uso da máquina, a água, que é importante na fabricação dos produtos, o mercado consumidor, porque você faz os produtos, né, para ser vendido para alguém, e os transportes, né, porque tanto a matéria-prima precisa sair, né, do local que ela se encontra na natureza para chegar nas fábricas através de um transporte, como ela também precisa, os produtos industrializados, né, já feitos, eles precisam chegar nas mãos do consumidor. Então, para isso também se precisa de transportes, né? Então, esses itens todos, né, que eu falei, eles também são fatores locacionais, porque eles são tão necessários, né, para que uma indústria se erga e funcione plenamente, que a gente vai ver mais ou menos que são fatores que impulsionaram a localização das indústrias, né? Isso foi mudando um pouco ao longo do tempo, mas é interessante vocês pensarem também por esses aspectos. Bom, mas vamos caracterizar então a primeira Revolução Industrial. Ela ocorreu no século XVIII, tendo como precursora a Inglaterra. E a grande inovação da época era o uso da máquina a vapor, né, que utilizava a queima do carvão mineral. O carvão mineral, para quem não sabe, é um combustível fóssil, assim como o petróleo, então ele demora milhões de anos para ser reposto na natureza. Então ele é considerado como uma fonte de energia não renovável. E também poluidora, né? Porque a gente pode pensar que a queima do carvão ela emite gás carbono, uma grande quantidade de gás carbono na atmosfera, né? Então, só para a gente se conscientizar onde que começou essa grande poluição que a gente está acostumado, né? Hoje em dia, pensar nessa grande poluição, qual é a origem dela. E tinha como principal matéria-prima, né, como principais matérias-primas, o ferro, a lã e o algodão. A lã e o algodão utilizado na indústria têxtil, é uma das principais indústrias na época, na Inglaterra, que é justamente a indústria de tecidos, e o ferro utilizado na metalúrgica. Bom, mas afinal de contas, por que a Inglaterra foi a pioneira? Porque basicamente ela tinha todos os meios, né, que favoreciam isso. Primeiro de tudo, que ela já tinha um grande acúmulo
de capital, né, proveniente do período comercial. Ou seja, a burguesia já tinha acumulado dinheiro à beça, né, capital à beça, nos tempos do capitalismo comercial. E justamente, né, esse capital para poder investir nas indústrias, porque não é barato, né, criar uma indústria. Segundo de tudo, porque ela tinha uma grande mão de obra abundante, né, ou seja, um grande contingente populacional que havia sido expulso do campo e, né, estava se direcionando a trabalhar nas indústrias, na cidade. Terceiro de tudo, a Inglaterra era rica tanto em carvão mineral, que é justamente, né, a fonte de energia para mover essa máquina a vapor, para as máquinas a vapor, e também rica nessas matérias-primas, como o ferro, a lã e o algodão, já que tanto a lã e o algodão, né, a gente pode pensar que a Inglaterra ela já utilizava, né, como uma das suas atividades a produção, né, de tecidos, só que ainda era uma produção em menor quantidade, né, de artesãos, né, ou seja, era um trabalho mais domiciliar, né, com mestres artesãos, e basicamente, né, justamente foi o setor que eles buscaram aumentar essa produtividade. Né, justamente com essa introdução das máquinas, já não precisava mais das habilidades dos artesãos. Né? Quem ditava agora o ritmo da produção era a máquina, só precisava, né, qualquer trabalhador poderia, mesmo que não tivesse grande qualificação, poderia auxiliar nessa máquina. Então, justamente, né, foi o que propiciou esse grande aumento de produtividade. E, né, último aspecto da primeira revolução industrial é a mão de obra barata, né? Justamente como eu falei, né? Ou seja, se a gente for puxar lá aquela aula, né, de capitalismo, a gente lembrar da mais-valia, né, do conceito que Marx ensinou, né, basicamente que justamente esse trabalho assalariado, né, justamente que a produção, né, que o trabalhador ele não tem mais os meios de produção, então o que ele produz ele acaba não tendo de volta, né, por meio, o salário dele é inferior ao que ele produz, então essa diferença acaba indo para a mão dos donos de produção, né, para os donos das fábricas. Então a gente pode pensar justamente que quanto menos esse trabalhador recebe, né, mais vantajoso, né, e mais lucro essa fábrica, né, e as indústrias acabam sendo para os donos, né? Então a gente pode pensar, né, nessas principais características da primeira revolução industrial. E nessas fotos está justamente a primeira, né, a de cima, uma das máquinas, né, desse período, nessa máquina na indústria têxtil, e em segundo a locomotiva, que foi uma invenção da época. E como eu disse, né, primeiro de tudo na Inglaterra foi esse desenvolvimento da indústria têxtil, né, que era a principal atividade deles. Mas conforme eles foram aumentando a produtividade deles, eles não tinham como escoar esses produtos, entende? Porque, né, precisa ter uma infraestrutura de transporte. Então, por conta disso, no primeiro momento, eles investiram na abertura de canais, mas, né, como isso ainda era muito limitado, eles passaram a usar esse dinheiro, né, esse lucro com as indústrias que já estava existindo, para investir justamente no setor de transporte, né, que era justamente criando as locomotivas a vapor e também as estradas de ferro, né, que justamente podiam transportar, né, esses produtos, né, podiam escoar esses produtos para fora do território inglês e por dentro também do próprio território. Bom, e os fatores locacionais, né? As primeiras indústrias inglesas se concentravam nas cidades próximas às bacias carboníferas, como Manchester e Leeds. Né? Se vocês podem ver no mapa, basicamente que é onde tem maior pontinhos vermelhos, né, que são as indústrias têxteis, elas se concentram próximos ali de Manchester, né, e de Leeds, e também de Liverpool. Então, assim, são cidades que estavam mais ou menos próximas, né, a justamente esses triângulozinhos que mostram as jazidas de hulha, que é um tipo de carvão mineral. Então, assim,
como não tinha ainda uma facilidade de escoamento, acabava que essas indústrias, né, foram criadas, né, ali próxima a essas bacias. E também, né, a Liverpool, por conta por ser uma cidade portuária, né, ou seja, que tinha uma facilidade de escoamento através do mar, né, no conta. Então, basicamente, a principal localização era por conta desses fatores, né, que a gente pode pensar. E, chegando ao fim, os aspectos sociais, né, não menos importantes. Que, como a gente pode pensar, que a gente já falou, um grande contingente populacional se deslocou do campo para trabalhar nas fábricas localizadas nas cidades, né, que a gente pode chamar de êxodo rural, né, que saíram do campo para a cidade, que a gente vai ver isso também em algum momento, melhor sobre as migrações. Um grande aspecto foi uma nova divisão de classes, né, que é justamente a divisão dos donos do capital, que são justamente os donos dos meios de produção, os artesãos, né, quem trabalhava já não tinha mais, não tinha mais todos os meios, né, que provenientes para você fazer um produto. E no caso do outro lado, o proletariado, que justamente só tinha sua força de trabalho, né? Ou seja, eles só iam lá, né, e trabalhavam e recebiam um salário. Então, basicamente, essa nova divisão de classes e que a gente pode pensar justamente o quê, né? No proletariado que era explorado. Então, a gente pode pensar o quê? Na exploração do trabalhador, que era super, assim, era o auge, sabe, da época. Porque esses trabalhadores tinham altas jornadas de trabalho, né? Chegavam a trabalhar quase 16 horas seguidas, com poucas pausas. Eles eram mal remunerados, né? Ou seja, apesar de eles produzirem muito, eles recebiam muito pouco, né? Basicamente era só de subsistência mesmo. Utilizavam mão de obra infantil e também a feminina, né? Por conta de ser muito mais barato, né? Você pagar uma criança e uma mulher do que um homem adulto. Então, ainda por cima utilizavam, né, esse tipo de trabalho, né, que é uma coisa horrível. Vocês podem ver na foto, né, as crianças ali, uns meninos trabalhando na fábrica. E também péssimas condições de trabalho, porque era um trabalho extremamente perigoso, não tinha nenhum tipo de segurança. Então, muitas pessoas acabavam, às vezes, perdendo os dedos, perdendo a mão e, né, não recebiam nenhum tipo de auxílio depois disso, né? Elas ficavam incapacitadas e eram rapidamente substituídas. Então, assim, a gente vê o quanto que era degradante, né, esse trabalho, né, o quanto que o proletariado era explorado e, ao mesmo tempo, né, por outro lado, os donos do capital, né, a burguesia, estavam ali enriquecendo horrores, né, justamente com essa alta produtividade nas fábricas. Então, a gente pode pensar, né, no grande desdobramento social dessa primeira revolução industrial, mas que a gente vai ver ao longo das outras aulas, falando das outras revoluções industriais, as mudanças que passaram a existir, né, nesses aspectos, que vocês vão ver, né, nas aulas posteriores. Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Mas para quem tiver alguma dificuldade, é só me procurar ou procurar quem tiver de plantão ou procurar qualquer um de nós da geografia, que nós estamos abertos a tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até logo.